primeira apresentação, o Lutero Simango estava com aproximadamente 2%. Não que fosse exatamente 2%, mas nós modernizamos a nossa tabela, colocando algumas casas decimais, então verifica-se uma subida de cerca de 0,65%. Em seguida tem o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, com 25,42%. E, em terceiro, apresentamos o resultado do engenheiro Venâncio Molhano com 69,98%, que é a esmagadora maioria. É por isso que nós concordamos, não é, em afirmar estes resultados com firmeza, porque efetivamente conhecemos aquilo que foi a vontade popular. Por último, temos o Sulfo Mohamed, o candidato da Renamo, com 1,95%. Passamos agora para a província de Maputo. Na província de Maputo, temos um pequeno encrescer do partido MDM com 3,42%. Verificou-se também, com este elevar de nível de processamento de atas digitais, portanto de 35 para 58, um crescer, estava também com mais ou menos 2%, aqui subiu 1,5%, não é? Então há uma pequena elevação. E o candidato da Frelimo, Daniel Chapo, por aquilo que nós verificamos, está neste momento com 32,80%. Em terceiro, apresentamos o dado do engenheiro Venâncio Molhano com 61,51%. E por último, o Sulfo Mohamed com 2,22%. Faço aqui um pequeno comentário que, em relação à variação entre a cidade e a província, é preciso perceber que há indicadores ou razões ou fatores de nível sociológico que mostram que, efetivamente, ao nível dos distritos, não é? Manhissa, os outros todos que compõem a província de Maputo, então existe uma percepção diferente. Passamos então para a província de Gaza. A província de Gaza, Lutero Simango está com 6,32%, Daniel Chapo está com 54,90%, o nosso candidato, o engenheiro Venâncio Molhano, está com 37,13% e, por último, o Sulfo Mohamed da Renamo com 1,65%. Há sempre este comentário, nós fizemos também o mesmo comentário na apresentação passada, que existem duas províncias ou três mais ou menos, que têm um comportamento ligeiramente diferente dos outros. Falamos da província de Gaza e da província de Niassa. A província de Gaza também, questões de foro sociológico explicam que efetivamente o termo bastião da Frelimo continua ainda a ter o seu peso, a sua influência na tendência de voto, portanto não nos é diferente. Mas fazemos menção também que o fato de o número, não é? Isto até mais para a eleição legislativa, que o número de assentos que em princípio Gaza e Niassa apresentam não conta para influenciar o resultado geral. Daí nós conseguimos até afirmar de forma categórica que o engenheiro Venâncio ganhou uma eleição geral. Vamos agora para a província de Inhambane. Lutero Simango está com 4,68% naquilo que é a nossa leitura. Daniel Chapo está com 48,10% e Venâncio Molhano está com 38,85% e, por último, o Sulfo Mohamed com 8,27%. Nesta província também temos aqui o candidato da Frelimo na frente. Entretanto, nós temos uma diferença de 10 pontos percentuais. Portanto, à margem daquilo que também temos, ao exemplo daquilo que temos estado a dizer em relação à influência para o número global, não há uma grande influência, podemos assim dizer. Passamos então para a província de Sofala. Lutero Simango está com 3,15%. À medida que nós fomos fazendo esta introdução de dados, temos estado a notar aqui alguma variação. Ao nível do 25% ou 35% do processamento das mesas, nós não tínhamos este crescimento. Acreditamos que, por exemplo, para aquilo que é a projeção que estamos a fazer em função desse crescimento, à medida que nós vamos processando as mesas, eventualmente o Lutero Simango é capaz de subir ao nível de 8 ou 10 pontos percentuais, roubando ainda
alguns votos ou sim, algumas escolhas que foram feitas aos dois grandes candidatos, principalmente quando aproximamos daqueles distritos que estão a circundar ou mais próximos da cidade da Beira. Portanto, fazer referência de que estes 58% do processamento das mesas, eles não são uniformes. Nós vamos trabalhando com o material que nos chega, então à medida que nós vamos processando os dados, vai nos dando indicação do número de mesas que nós temos processadas e é com isso que nós trazemos esta percentagem global. Mas nós não estamos a dizer que 58% seja uniforme para os 154 distritos. Por isso, na nossa projeção, eventualmente amanhã ou depois, quando fizermos a próxima aparição com estes dados, é provável que aqui em Sofala nós tenhamos um pequeno disparar, principalmente para o candidato do MDM. Daniel Chapo, desculpa, tenho que voltar para a Sofala. Daniel Chapo está com 35% e aqui também verifica-se uma vitória expressiva do candidato engenheiro Venâncio Mondlane com 57,76% e por último o Suf Momad com 3,41%. Passamos para a outra província do centro, a vizinha de Sofala, que é Manica. Estamos com o Lutero Simango com mais ou menos o mesmo trajeto que se fez em Sofala, 3,83%, Daniel Chapo com 28,12% e Venâncio Mondlane com 65,15%. E por último temos o Suf Momad com 2,90%. Na próxima província, que é a província de Tete, temos Lutero Simango. Aqui há um pequeno descair do Lutero Simango contra aquilo que era o seu crescimento, ainda que seja também a mesma circunscrição que é o centro, a região centro do país, mas verifica-se uma queda, 2,06%. Daniel Chapo com 41,11%, engenheiro Venâncio Mondlane com 50,46% e por último o Suf Momad com 6,38%. Aqui também verifica-se um ascendente do nosso candidato, mas não há uma grande diferença entre estes dois que são os principais oradores nesta eleição. A seguir, vamos para Zambésia. Nós temos Lutero Simango com 0,95%. Fazer um reparo em relação à nossa apresentação de resultados. Na apresentação de resultados passadas, nós tínhamos 0%, e fizemos menção de que não significava que ele não tivesse tido votos, mas por causa do critério que tínhamos escolhido, que era de números redondos, sem as vírgulas, então aparecia um 0. Nós achamos que este era o momento de começarmos a apresentar as casas decimais, então temos 0,95%, ainda não chegou a 1%, mas percebe-se que houve um crescimento, porque sabe, é mais ou menos 0,40 e alguma coisa. Daniel Chapo com 36,14%, Venâncio Mondlane com 57,89% e o Suf Momad com 5,52%. Nesta província, é preciso fazer menção, este comentário é pertinente, é que a província de Zambésia e a província de Nampula são as províncias mais populosas. Então, principalmente para a eleição parlamentar, são as legislativas, esta diferença conta bastante para aquilo que é o número global em função dos assentos que são conseguidos em função do número de votos de cada candidato. Então, e é esta também, este dado que nos faz também garantir que efetivamente a eleição foi ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane em função também dos dados de Nampula e Zambésia. Passamos então agora para a outra província populosa. Nampula, Lutero Simango está com 1,61%, Daniel Chapo com 36,80%, Venâncio Mondlane com 54,44% e por último o Suf Momad com 7,15%. Portanto, como eu tinha feito referência, nas duas grandes províncias, ou nos dois maiores círculos eleitorais de Moçambique, Venâncio Mondlane venceu na principal capital, que é Maputo, venceu na província de Maputo e
tem uma grande expressão também de vitória ao nível da província de Sofala, que é a capital do centro. Portanto, conseguimos ir percebendo porque é que nós temos esta certeza de que efetivamente a eleição está ganha pelo engenheiro Venâncio Mondlane. Vamos a seguir para a província nortenha de Cabo Delgado. Lutero Simango está com 3,20. Aqui também nós notamos um encrescer da posição de Lutero Simango. A seguir, Daniel Chapo está com 37,60%, Venâncio Mondlane com 53,95% e, por último, Ossuf Momad com 5,25%. Estes dados queremos fazer referência que distritos como Chiur e outros ali na imediação, a Ladiar, não foram processados acima de 40%. Os dados que nós temos não nos dão tanto conforto. É muito provável que este dado em relação à província de Cabo Delgado venha a sofrer um pequeno decréscimo, não é? A favor dos outros. Ainda não percebemos muito bem qual vai ser o comportamento, mas esta é uma das províncias, ao exemplo também de 2 distritos, principalmente até porque houve uma eleição ontem, que é a da Zambésia, em que não tivemos um grande número de mesas já processadas. Portanto, fazemos esse reparo que na província de Cabo Delgado tivemos um nível de processamento muito reduzido. Portanto, é bem provável que na segunda ou terça-feira, quando fizermos a atualização, tenhamos uma grande mexida também nesta província, mas ainda assim, com a projeção que estamos a fazer, não vai alterar este número global. Por último, temos a província de Niassa, em que Lutero Simango aparece, é um dos locais com uma grande expressão. Lutero Simango com 4,52%, depois temos Daniel Chapo com 49,90%, Venâncio Mondlane aparece com 40,72%, o Ossuf Momad com 4,86%. Aqui é preciso fazer um reparo que não é do ponto de vista sociológico, mas é mesmo do ponto de vista de interferência. Nós fizemos menção ao fato de que a um dado momento, não é, da contagem, quando